Daí tem a parte de detecção, né? Acho que o mais clássico aí que tem hoje no mercado e o termo mais usado é o CSPM, né? Que é o Cloud Security Posture Management. Que são ferramentas que conectam na sua API, no seu control plane, listam todos os serviços que você tem, as configurações e tudo mais, e vê como é que estão as configurações. Daí tem uns frameworks de pentest e ferramentas para detectar privilégio excessivo, né? Então, a primeira delas é o CSPM, tem ferramentas, tem várias ferramentas, eu listei 3 aqui, mas tem mais, né? Cloud Exploits, Cloud Suite, essas duas, elas rodam uns 3 ambientes mais clássicos, pelo menos, Azure, GCP e AWS, né? O Prowler é específica para AWS, né? Então, são ferramentas, e basicamente o que ela faz? Elas vão rodar, ela vai rodar a ferramenta contra a sua API e vai começar a ver, tem bucket público, tá rodando o metadata V2, tá fazendo criptografia de dados nos HDs, tá fazendo criptografia do banco, o security group tá fechado. Então, assim, essa parafernália de checks que você não tem como fazer a running loop, né? Você usa uma ferramenta dessa, acho que ela tem 100 e cacetada, quase 200 checks para AWS. E a partir disso você consegue ter uma visão do que está errado na sua control plane. Então, é uma ferramenta, o Cloud Plane, por exemplo, é free, o Prowler é free, o Cloud Suite é free também. Então, você bate lá e você consegue ver. E daí, não menos importante, que nem aqui a gente está falando vamos dizer, de fazer o baseline, o hardening do geral da API, né, do control plane. E daí você tem frameworks também para você fazer teste manual, você baseia uma credencial, a partir dessa credencial, o que eu consigo fazer? Isso é legal até também para fazer um teste, por exemplo, você criou uma privilégio para o usuário, de repente você quer tentar descobrir como é que o cara consegue se movimentar com esse privilégio sem vazar. Então você pode ser precavido, né? E daí o Paco Framework, se você olhar no YouTube do Mente Binária, eu fiz um videozinho bem rapidinho lá, o ano passado, de tem uns 15, 20 minutos. Então, lá no Mente Binária, quem quiser dar uma olhada. Então, você consegue fazer enumeração, ele vai pegar suas permissões, vai ver se dá para fazer elevação de privilégio, ele consegue fazer o download de um IBS, ele consegue fazer persistência, ele consegue rodar comandos, se tiver permissões de SSM, por exemplo, ele já consegue rodar um comando. Então, daí eu consigo rodar um comando que fazer uma chave reversa na minha máquina. Então, assim, ele tem uma grande gama de testes aí que dá para ser executado. É uma ferramenta bem legal da RAI. E também o pessoal lançou e tirou, né? Eu não sei nem como é que tá isso, tinha uns Git clone aí perdidos aí na internet, que é justamente a Endgame, né? Foi o pessoal da Salesforce que lançou, e depois acho que deu algum bom. Que é justamente essa ferramenta aqui, ela coloca uma backdoor. Ou ela torna o serviço público, público, né? Ou ela cria um cross-account para uma conta sua, que daí você vai ter acesso ao serviço, né? Então, ele em vários serviços, se você tivesse permissão, ele ia colocar essa backdoor e você ia ter acesso ali, ou deixar público, que chama a atenção, daí geralmente um ataque. Você pegar um CSPM, alguma coisa, vai pegar isso, provavelmente. Ou você cria um cross account, que daí já é mais difícil de pegar, porque o CSPM, como saber se o cross account é real ou não, né? Eu não cheguei a testar a ferramenta contra o CSPM, mas pode ser robô. E daí o acesso de privilégio, né? O acesso de privilégio é um problema, assim, acho que de cada 10 pessoas que eu rodar, 11 vão ter problema, em menor ou maior escala. Então, assim, e daí, lógico, tem o uso correto, né, e tudo mais. Mas já que você é uma ferramenta tipo o Cloud Plane, que é outra ferramenta da Salesforce, ele vai te dar todas as actions que tem as políticas, eles estão vinculadas com grupos, essas policies, com o que vai vinculada com usuários, com principals, né? E daí ele vai te mapear mais ou menos o que tem de ameaça naquilo. Então você vai achar coisas. De repente você vai ver um usuário que não deveria nem ter privilégio quase nenhum, e ele tá com privilégio de escrita, de elevação de privilégio e tudo mais. Então você roda a ferramenta, você vai ter essa tela inicial de reporte. Daí, basicamente, ele vai te dar aqui o que tem, né? O que é de credential exposure, exposição de recursos, elevação de privilégio, modificação de infraestrutura. Daí ele vai te dar aqui, basicamente, o que tem, isso está bem detalhado, para você tentar entender, clicar e tudo mais. Né? E da hora que você clica aqui no usuário, você consegue ver qual que é o risco desse usuário, né? Então, você consegue olhar para ele e falar assim, puta, esse cara aqui tá crítico e nem deveria ser, né? Porque às vezes não é o usuário que ele deveria ter tanto privilégio.